Podskin. Bom dia, pessoal! Estamos dando início a mais um novo episódio do Podskin. Hoje um pouquinho diferente porque eu estou solita para conversar aqui com vocês. Meu nome é Viviane Marasquim, eu sou médica dermatologista e hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente do que é o esperado, que geralmente são assuntos de dermatologia, né? Ou de outros de saúde, de trazer algum outro participante. Hoje eu trouxe para vocês um estudo para a gente conversar um pouquinho a respeito sobre o envelhecimento saudável, né? Então, esse estudo é de Harvard, ele espera-se que seja o maior estudo realizado até hoje, né? Que seja sobre felicidade e sobre envelhecimento saudável. Então, um assunto um pouquinho diferente, né? Esse é um estudo que imagina-se que seja o mais longo de toda a história já feito, com esse foco, né, de acompanhar a questão da felicidade das pessoas, e foi iniciado lá em 1938. O estudo prossegue até hoje sendo realizado. Na época, iniciaram os estudos apenas com homens, então na faixa ali dos 16 anos, 19 anos, essa faixa da adolescência e do adulto jovem. Então eram só com homens no início do estudo, né, o que pode criar alguns vieses, né, porque toda vez que a gente seleciona um grupo, né, a gente está deixando de acompanhar outras possíveis variáveis. Mas então eram dois grupos a princípio de homens brancos e que também, né, pode ser um viés. Um grupo então foi selecionado de estudantes mesmo de Harvard e outro grupo era de bairros mais pobres, bairros precários, né, da cidade de Boston. Então o objetivo também era avaliar quais eram os principais objetivos de vida, os principais sonhos que essas pessoas tinham, se elas iam realizar e se tinha, por elas terem então nascido em condições às vezes mais precárias ou mais favorecidas, se realmente poderia interferir ao longo da história dessas pessoas no sucesso pessoal delas também. Mas acabou que eles conseguiram analisar tanto essa questão forte da felicidade e do envelhecimento saudável que acabou sendo o principal foco. Então, quando eles começaram o estudo, eles pediam para as pessoas quais eram os principais sonhos que as pessoas tinham, né? A maioria era relacionado com dinheiro e com fama, não estava relacionado tanto com a felicidade, né? E daí, ao longo, então, desses anos, até hoje, né, foram sendo realizados estudos de imagem, né, tomografias, ressonâncias de imagem do cérebro, entrevistas mesmo. Então, os pesquisadores iam na casa das pessoas para entrevistar, filmavam essas pessoas falando sobre as principais felicidades, sobre as principais angústias que eles tinham. E ao longo do tempo, como as pessoas foram casando, tendo filhos, eles acharam que seria interessante adicionar, né, essas pessoas aos estudos. Então adicionaram esposas e adicionaram cerca de 3.000 filhos, então 3.000 descendentes também, para acompanhar também a influência da família no envelhecimento da pessoa, né, no nível de satisfação dela, no nível de felicidade dela. Essas pessoas foram adicionadas ali pela década de 1980, 90, até nos anos 2000, então relativamente recente, né, para eles conseguirem acompanhar também. Ao longo desse estudo foi se perdendo uma parte do grupo, né, porque algumas pessoas morreram, algumas pessoas às vezes mudaram de cidade, né, saíram do estudo. Mas até hoje eles ainda têm participantes, né, que já passam da faixa etária de 90 anos e eles conseguiram ter algumas conclusões. Claro que a gente tem que lembrar que, como todo estudo, né, mesmo esse sendo um estudo longitudinal, né, longo prazo, prospectivo, conseguindo acompanhar o paciente do início para o fim, mesmo assim sempre vão ter alguns vieses, né? Até porque também foi um público estudado só dos Estados Unidos, a gente tem que também levar em consideração questões culturais e tudo. Mas a principal conclusão que eles chegaram é que para uma vida mais saudável, para uma vida mais assim, satisfatória do ponto de vista pessoal, o mais importante são relações duradouras e relações boas. Então, assim, a solidão, eles afirmam no estudo, a solidão mata. Então, assim, a solidão realmente
traz esse malefício, mas eles também frisam que não adianta também você estar em relacionamentos, sejam eles amorosos, de amizade ou de convivência, de trabalho, né, que não sejam legais, porque daí pode ser tão pior quanto você estar sozinho. Então são boas relações, bons relacionamentos a longo prazo, tanto que quando eles estavam mais ou menos numa faixa etária de 50 anos, agora quando eles conseguem analisar o estudo, né, os dados que eles têm, eles conseguem ver que aos 50 anos já dava para saber quem aos 80, 90 anos ia ser feliz e ter uma vida um pouco mais estável, duradoura e mais saudáveis. As pessoas eram mais saudáveis por ter relacionamentos bons, porque, querendo ou não, o estresse, ele consegue impactar muito na questão do cortisol, o estresse, ele realmente envelhece, e a gente consegue até ver aqui no consultório, por exemplo, a pele sendo um órgão que está intimamente relacionado com o emocional, a gente consegue ver o quanto danifica, o quanto às vezes abre quadros como doenças autoimunes, né? Seja psoríase, seja alopecia areata, vitiligo. Então, assim, o estresse é o principal desencadeante de muitas doenças. Então, quando nós temos relações boas e duradouras e pessoas com quem podemos confiar, né? Estamos inseridos em meios sociais em que nos sentimos felizes, a gente consegue melhorar de fato a nossa saúde. Então, eles conseguem ver que ali aos 50 anos, o que mais impactou, às vezes, não foi o colesterol, tá um pouquinho mais alto, mas claro que influencia, né? Não podemos deixar de perder isso como viés. Mas eles perceberam que o que mais influenciou na longevidade desses pacientes foram esses bons relacionamentos, né? Então, eu trouxe esse estudo para que a gente faça uma análise, né, no nosso íntimo. Quando a gente pensa no que a gente quer pra gente, né, a gente pensa realmente, né, na questão do dinheiro, na questão da fama, mas eles conseguiram analisar que o mais importante para conseguir viver bem e viver a longo prazo não foi nada disso. Claro que influencia, mas que não era o principal. Às vezes, para a gente conseguir tirar um pouco do foco e da pressão e também viver o nosso momento, né? Porque quando a gente coloca muita pressão na nossa vida, nas nossas decisões, na nossa rotina do dia a dia, às vezes esse estresse cumulativo diário pode impactar sim na sua saúde. É o que a gente mais vê. Por isso que eu também já trouxe a doutora Daiana, que é psiquiatra aqui, ainda pretendo trazer outros psiquiatras para a gente ter essa conversa, mas que esses níveis de estresse afetam não só, aqui no consultório eu vejo muito a questão da pele, né, mas afetam a nossa mente. Então, já tem vários estudos que mostram que a questão do estresse pode estar, assim, relacionado mais rápido ao desenvolvimento de doenças, de tumores, né, cânceres. Então, assim, precisamos ter esse cuidado. Como a doutora Daiana sempre fala, precisamos ter esse olhar para dentro para avaliar quais são nossas prioridades. Então, eu espero que esse seja seu lembrete para viver o dia, um dia de cada vez, fazendo o seu melhor, tentando não se estressar à medida do possível. A gente sempre fala como se fosse fácil, mas não é, né? Mas, assim, no mundo em que estamos hoje, com muita correria, né, muitos afazeres, muita informação carregada de todos os lugares, a gente precisa ter o tempo para cultivar as nossas boas relações. Então, seja a relação com os familiares, né, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, às vezes até com primos e tios que você não vê há algum tempo, mas que você gosta muito deles e por algum motivo está perdendo contato, com as relações no trabalho, com as relações em relacionamentos mesmo, avaliar se realmente os relacionamentos que você está tendo com as pessoas no geral está sendo benéfico para você. Claro que nenhum relacionamento é 100%, né, todo o tempo, mas avaliar se realmente aquilo é uma coisa que te eleva ou se é uma coisa que te puxa para baixo, porque pode ser pior do que a solidão, né, e isso já tem estudos demonstrando. Então, assim, avaliar todo esse contexto da sua vida. Esse é só um podcast rapidinho, então, para que a gente tenha essa reflexão e que vocês saibam que já tem estudos sobre isso, sim. Sempre lembrar que qualquer estudo pode ter algum viés, né, que a gente não pode seguir à risca,
mas que a gente deve interpretar sim e levar esses resultados, porque querendo ou não foi um acompanhamento, né, de mais de 80 anos. É muita coisa realizado por Harvard, então é um estudo incrível e que ele consiga continuar para que a gente tenha mais resultados a respeito disso. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.